Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Com satisfação e muita alegria, cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos nossas considerações, convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, por nos guiar, por nos proteger, por nos abençoar e especialmente por nos manter nas trilhas, nas sendas do viver cristão. Te suplicamos as Tuas bênçãos ao abrirmos a Tua palavra. Que Tu possa, Senhor, de fato, nos permitir navegar nas ondas dos Teus ensinos e especialmente mergulharmos e alcançarmos as gemas mais preciosas do tesouro que Tu tens preparado para cada um de nós no baú da Tua Santa Palavra. Dirija-nos, guarda-nos, capacita-nos, conduza-nos, é o que Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje, a lição 4, conflito e crise, os juízos. Antes de adentrarmos propriamente dito nesta lição, pelo tema que nós estamos estudando neste trimestre, seria interessante uma pequena síntese nas 3 primeiras lições que já estudamos até aqui. Podemos perceber na lição 1, crise no céu, que o pecado começou entre a formação deste mundo deixado sem forma e vazia e o período da semana da criação que povoou este planeta. Veja que ele começou lá no céu. E olhando para a pena inspirada, ainda vimos aqueles detalhes de que o próprio Lúcifer queria participar da reunião que viria criar o homem aqui na Terra e dar forma ao planeta. E não foi permitido. E agravou-se o seu espírito de rebeldia, indo de estrela em estrela, de mundo em mundo, divulgando a mensagem de subversão contra o governo de Deus. Na lição 2, nós vimos crise no Éden. Percebemos que aí houve a queda, então, do casal líder, desencadeando uma batalha no céu, e o isolamento dos rebeldes de todo o universo, lançados aqui neste planeta. E agora, este planeta ficou isolado da eternidade, um planeta excluído da eternidade universal, original que Deus criou. Os exilados da eternidade vivem neste planeta, planeta Terra. Lição 3, nós vimos a rebelião global e os patriarcas. Aqui, nós analisamos o conflito se agravando, especialmente lá em Gênesis capítulo 6, teria atingido os 3 grupos de exilados que desencadeou a violência sobre a face da terra, concluindo com o dilúvio e 4 casais salvos. Desses 4 casais salvos, iniciou-se a reforma desse planeta. E num espaço de aproximadamente 350 anos, de 2350 a.C. até o ano 2000, eles desceram do Ararat, na cordilheira ali da Armênia, na Turquia, passaram pela Palestina, Síria e Iraque, Mesopotâmia. Onde, ao final desses 350 anos, chegamos ao ano 2000 a.C., aproximadamente, e conhecemos o episódio da Torre de Babel, onde todos conhecem ali um novo foco do conflito se estabelecendo. E houve a mudança do idioma, então, sobre a face deste planeta. E 4 anos mais tarde, nasce Abraão. Esse indivíduo que morava próximo à Torre de Babel, em Ur dos Caldeus, ao lado de Babel, praticamente, é convidado, quando adulto, a empreender o primeiro êxodo rumo à Terra Prometida.
dentro desse contexto, vimos ele passar pela Síria e deixar o primeiro discípulo da fé, Jó. É um personagem muito importante dentro desse contexto. E o segundo personagem, mais importante ainda, quando aparece o primeiro registro de dízimos e oferta na Bíblia, entregues por Abraão a esse rei sacerdote de nome Melquisedeque, que morava lá então na terra prometida. Muito bem. Esse Melquisedeque, só reforçando alguns pontos importantes sobre esse personagem, que numa lição só não dá para trabalhar tudo. De fato, o seu primeiro registro bíblico nas linhas da Bíblia aparece ali em Gênesis capítulo 14, verso 18. Segundo, para ele acumular essas duas funções que ali em Gênesis 14, 18 apresenta, rei e sacerdote, são duas funções não recomendadas para mortais, de cara combina com outra peça do quebra-cabeça, contida nos escritos de Paulo, que nós citamos Hebreus capítulo 7, do verso 6 e do verso 14 ao 17. Ali ele diz que ele não formou genealogia entre nós, os mortais. Tudo indica que é casado, mas não casou com seres mortais, com seres que têm o dom da imortalidade. Segundo, sacerdote eterno, está na cara e vive na eternidade. Nunca perdeu o dom da eternidade ou nunca pecou. Terceiro, com vida indissolúvel, como diz o texto bíblico, incorruptível. A vida, aquela que nós teremos, que Paulo, 1 Coríntios 15, 51, 53, diz que nós vamos ter após a volta de Cristo. E ele já tinha. Carne incorruptível, corpo incorruptível. Tanto ele quanto Cristo, no contexto de Hebreus, capítulo 7. O terceiro ponto, então, a ser analisado aqui, ainda, olhando para as entrelinhas da Bíblia Sagrada, desde o nome de Melquisedeque, que o significado de Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Presta atenção nisso aí. Tem vida indissolúvel, como vimos no texto bíblico. Lembra ainda a conclusão paulina em Hebreus 7, de 11 a 13. Observe aquele texto ali. Que Melquisedeque, ele pertence a outra tribo. Olha a conclusão de Paulo, nesse contexto. Ele pertence a outra tribo que ainda ninguém serviu no altar. Ou seja, lógico, os altares que temos registros bíblicos são altares de mortais. Começando Deus lá no Éden, que nos lembra isso claramente, o primeiro sacrifício, e o segundo registro ainda no Gênesis, fora do Éden, o altar de Caim e Abel. Olha, vamos analisar alguns pontos rápidos aqui nessa questão. Se ele pertencia a alguma tribo e é imortal, significa que ele ficou por aqui. O jardim foi recolhido antes do dilúvio e levado para o céu, mas ele continuou o ministério aqui. Como rei de justiça, obviamente alguém que ocupasse a liderança lá dentro. Obviamente. Olha as entonações. E obviamente, um descendente de Adão. Não podemos dizer, nem afirmar se é primogênito, se é do meio, se é dos caçula, que é um descendente de Adão, tudo deixa claro que era. Pela função, pelo estudo das tribos, pela entonação tribal. Veja que é uma forma de identidade, ele ter tribo ali, formar tribo, para chegar a esse ponto, houve famílias. E lá no Gênesis mostra ele como rei sacerdote. Para ser rei sacerdote, ele passou por todos os estágios. Famílias, tribos, clãs, cidade-estado. Salém. Veja que as entrelinhas da Bíblia falam muito. E, de alguma maneira, ele estava em identidade permanente com os seres caídos e com missão especial. Segundo ponto, o altar que ninguém serviu. Como eu disse anteriormente, lembra o primeiro registro do cordeiro, lá no Éden? Caim.
e Abel fora do jardim, especialmente o de Abel, que tem registro de altar, servindo. Mas Paulo diz que ninguém serviu no altar que ele serve. Paulo afirmou isso quantos anos mais tarde? Mais de 2000 anos mais tarde, Paulo afirmou isso. Que no altar que ele serve, ninguém, só Cristo serviu nesse altar. E ocupou a ordem, entrou no sacerdócio, nesse sacerdócio eterno, que era ocupado por Melquisedeque, e ocupou o sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Um outro ponto analisado aqui, Jó capítulo 1, verso 6 e capítulo 2, verso 1. Observe que ali, num dia em que os filhos de Deus reuniram lá no céu, e em Jó 2, 1, num outro dia em que os filhos se reuniram, percebemos reuniões no céu. Na primeira reunião, quem aparece entre os filhos de Deus? Melquisedeque era filho de Deus. Seguramente estava representando esse planeta. Mas Satanás, por aparecer com permissão livre, passe livre, green card no céu, ele tinha alguma forma de representatividade e permissão para entrar lá. Tanto que Deus pergunta para ele sobre o meu servo Jó. Ele tinha alguma relação. Agora vamos lá. Melquisedeque seguramente servia como um ser eterno, sacerdócio eterno, mas em dimensão, ele entrava em qualquer dimensão, que é, evidentemente, é como entona Paulo, sacerdócio eterno, ele vai em qualquer dimensão. Mas servia assiduamente na dimensão dos mortais caídos. O seu sacerdócio, que evidentemente começou lá no Éden, no altar, que nada contestaria a hipótese dele até ter assistido aquele primeiro sacrifício. Evidentemente que o mundo, que o universo inteiro estava em luto naquele dia, por muitos motivos, pela queda do casal, pela exclusão da eternidade desse planeta e pela batalha no céu, onde envolveu toda uma estrutura de luto para o universo todo. Mas Satanás estava em fase de recuperação também para ter essa permissão para ir lá. Certamente tinha alguma chance de se recuperar, do que nada adiantou. Outro detalhe, ele foi chamado de príncipe. Para ele ser príncipe tinha que ter um rei. Lúcifer foi um príncipe. Porque todos os filhos de Deus são príncipes, como nós somos. Agora, ele, obviamente, como foi o criador, Lúcifer, criou o diabo e Satanás, acabou ele se tornando o diabo e Satanás, então, o rei das trevas. Príncipe porque um dia foi filho da luz e não é mais hoje. Esse principado caiu e se tornou uma potestade da maldade em lugares celestes, ou seja, perturbando todos os reinos. Ele está hoje confinado na exclusão também, mas através dos seus assessores, com seu exército crescente a todos os dias, até com religiões de satanismo no mundo para todo lado, ele tem agido e fortalecido a violência sobre a face da terra. E se deixar por conta dele, faria do planeta um cemitério vivo. Em suma, não há nada na Bíblia que conteste essa curiosidade desse Melquisedeque ser um descendente de Adão e está por aí. Hoje, trabalhando, quem sabe, só na dimensão dos seres caídos, debaixo do mar, debaixo da terra. Uma vez que Cristo assumiu a nossa dimensão de contato com a missão do ID, envolvendo diretamente eu e você, cada um de nós, nesse composto, desde a chuva temporã até a chuva serôdia. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Aqui nós entramos no verso da lição dessa semana, 1 Samuel 2:1, com as palavras de Ana. Orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Uma mulher que participou do conflito de uma maneira muito dura, muito incisiva, e aqui ela, pela fé, contemplava a vitória a curtos passos.
diante de um mundo turbulento e conflituoso. O conflito que continua neste planeta perturbou todos os patriarcas, perturbou todos os habitantes dessa terra, que já descansaram, os que um dia foram transladados vivos, os que foram ressuscitados e foram viver na eternidade, os que foram ressuscitados e voltaram a descansar de novo, e todos os que vivem na face da terra e que hão de viver até a volta de Cristo serão membros ativos desse conflito, aonde quer que se encontre. Analisando assim alguns desses personagens, lembrando que na última lição, a lição 3, vimos vários patriarcas envolvidos no conflito, que agora entra naquele período de juízes, um período aproximadamente de 400 e poucos anos, aonde esses indivíduos, pouco antes da monarquia iniciar nesse planeta, a monarquia do povo de Deus, aqui aparece eles envolvidos nos conflitos. Especialmente aqui, apontando agora para Débora, em Juízes capítulo 4, veja o primeiro ponto aqui. Ali no contexto bíblico, nos diz que foram 20 anos que o rei de Canaã, terra prometida, das regiões que ainda não tinham sido conquistadas, esse rei, tido então como rei Jabim, aí no texto bíblico, vinha oprimir há 20 anos o povo de Israel, porque o Israel tinha apostatado, oprimindo nas regiões conquistadas. Olha que coisa. Segundo ponto, Juízes 4, verso 3, diz que esse Jabim era um camarada que tinha só 900 carros de ferro. Presta atenção, irmão. Nós estamos falando 1400 anos antes de Cristo. E um indivíduo que naquela época já tinha carro de ferro. Só 900 carros de ferro. Pensa que quem é que podia com ele. Principalmente na região que ele conhecia. Terceiro ponto. Especialmente na lição de Débora. Eu queria fazer um paralelo com a nomenclatura dos personagens, o significado dos seus nomes, e o contexto da vida que esses personagens levaram, para vocês verem o tanto que é interessante. Aqui, Débora, por exemplo, quer dizer abelha. Olha que coisa. O que essa mulher fez? Quem já mexeu com abelha, ou quem conhece, ou quem já tomou uma carreira de abelha, já sabe como é que é o negócio. Não é fácil. Determinada, objetiva, marca o território e parte para cima. Basta ela triscar na pele, ela já demarca o território e vê o enxame inteiro para cima de quem está. E Débora teve essa semelhança. Jabim quer dizer inteligente. Só para ter 900 carros, é uma coisa diferente da época. Denota claramente o nível de inteligência, de QI desse indivíduo. Era elevadíssimo. O seu general, que se chamava Císera, ordem de batalha é o significado do nome. Pensa se o camarada não era aquele general de estilo imbatível. Aqui vai aparecer outros personagens como Eber e Jael, um casal que o marido era companheiro, era amigo, era aliado de Jabim. E a mulher, aliada de Israel. O Eber significa união, sociedade. Olha como combina. E a mulher? Cabra, montesa ou dilatada. Presta atenção. A cabeça de Císera ficou dilatada com aquela estaca que ela cavou na cabeça do cara. Presta atenção. Como que combina a esperteza, os pulos que aquela mulher teve que dar, particular toda aquela situação e concluir esse final de batalha da forma que ela concluiu. E Baraque, que era o líder lá em Israel, que foi até Débora, o que significa? Relâmpago. Pensa, o cara que enfrentou o que enfrentou, do jeito que enfrentou, se não combina com relâmpago, só um relâmpago para dar conta daquilo.
aliado com Deus. O quinto ponto analisado aqui, aparece uma batalha sobrenatural, simultânea àquela batalha ali do campo. Preste atenção. Vamos ler Juízes capítulo 5, o verso 4, o verso 5 e do verso 20 ao 23. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu e os céus gotejaram, sim, as nuvens gotejaram águas. Os montes se abalaram diante do Senhor e até o Sinai, diante do Senhor Deus de Israel, tremeu. Nós estamos falando da Palestina ao Sinai, tremor de terra, irmão. Verso 20 em diante. Desde os céus pelejaram as estrelas. Presta atenção, irmão. O envolvimento do conflito celeste junto ali, em paralelo. O envolvimento que foi tão grave. De outros seres, os do céu com os daqui, batendo batalha ali no planeta. Aliado do lado do exército de Jabim e do lado do exército de Israel. Seres celestes e seres do mal. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Ó minha alma, calcaste aos pés a força. Então os cascos dos cavalos feriram a terra. Na fuga precipitada dos seus valentes, amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai acremente aos habitantes, porquanto não vieram em socorro do Senhor entre os valentes. Os valentes, terrestres e celestes. Esse tipo de cavalo comentado aqui no texto bíblico, que bate o casco no chão e fere a terra, está mais parecido com os cavalos aqui que Jó citou no capítulo 39, do 18 ao 25. Porquanto ela se levanta para correr, zomba do cavalo e do cavaleiro. Presta atenção, a natureza desse cavalo e cavaleiro aqui. Acaso deste força ao cavalo? Ou revestiste de força o seu pescoço? Fizeste-o pular como um gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar de suas ventas. Escarva no vale e folga na sua força, sai ao encontro dos armados, ri-se do temor e não se espanta e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele, esse cavalinho aí, que anda na terra e no céu, né? Range a aljava e a lança cintilante e o dardo. Estamos falando de raio, flecha cintilante, dardo. Tremendo e enfurecido, ele devora a terra e não contém o som da trombeta. Olha que tipo de cavalo. Toda vez que soa a trombeta, diz Eia, e de longe ele cheira a guerra e o trovão dos capitões e os gritos. Veja se não parece. Tem outros cavalos desses na Bíblia Sagrada, como Zacarias capítulo 1, do verso 7 ao verso 17. Meus amados, nós estamos claramente envolvidos aqui nesse contexto com um relato de ufologia bíblica. De seres celestes em equipamentos especiais participando dessa batalha juntamente com Débora e Baraque. E isso, ainda lembrando, nós estamos falando de um exército incontável. Veja que é algo muito interessante. E por fim, a morte de Císera na casa de Eber e Jael. Morrer da forma que ele morreu. Ô leitinho caro que esse homem bebeu na vida. Ficou pregado no chão. E fim de batalha. Porque o Senhor atuou por eles. Como continua atuando até hoje. Vimos também, agora no terceiro tema, a lição de Gideão. Analisando Juízes capítulo 6, podemos observar aqui outra coisa muito interessante. Depois daquela batalha de Débora, Israel teve sossego, 40 anos, respiraram paz. E quando ele chega em Gideão, esse indivíduo, esse personagem, aparece em meio a 7 anos de nova opressão. Veja que coisa curiosa. Aqui,
7 anos de opressão dentro do registro, agora envolvendo os midianitas, que em primeiro lugar, Midian, o exílio de um libertador de Israel, Moisés. Veja, Satanás, onde era o Jardim do Éden, virou um caldeirão fervendo do planeta Terra. Aonde o libertador nasceu, teve que ter aquele tanto de praga. Aonde o libertador se exilou antes de vir lançar as pragas, ele agora usa o rei para vir oprimir Israel. Ou seja, Deus permitiu tudo isso acontecer, por causa da apostasia de Israel. Mas quem oprime, quem machuca, quem fere, quem detona é Satanás, e não Deus. 7 anos de nova opressão, depois de 40 que já tinha paz. Que estava em paz ali, por causa de apostasia de novo. Segundo ponto aqui, esse Gideão foi visitado nada mais nada menos do que pelo próprio Filho de Deus. Esse anjo do Senhor era Arcanjo Miguel, era o Filho de Deus, que promete inclusive livrá-los dos midianitas. E justamente como aponta Juízes capítulo 6, verso 33, lá no Vale de Jezreel. Irmãos, aqui é outra curiosidade interessante. O Vale de Jezreel, onde o anjo, o Filho de Deus, estava dizendo, prometendo a Gideão que iria livrá-los, nos lembra Apocalipse 16, 16, onde vai ter a última batalha, o Armagedon, lembra? Pois é, o Vale de Jezreel é lá. O Armagedon é no Vale de Jezreel. Ali também vai ter a última batalha. É uma coincidência muito interessante. Esse nível de batalha que vai ter ali, e aonde vai ter num futuro onde os reis que vêm do Oriente vão se juntar também para dar o desfecho final na terra contra o povo de Deus, aonde vai cair a 7ª praga e encerrar com o assunto. E Jesus vai estar voltando para nos buscar. É muita curiosidade. Vale de Jezreel ou Armagedon, a mesma região desse, envolvendo assuntos interessantes. Midian, que estava vindo, foi onde teve um libertador um dia. Conflito em andamento entre luz e trevas, e sempre com a vitória da luz. Um terceiro ponto aqui é que em momento algum nós poderíamos contestar ou questionar a fé de Gideão pelo fato dele ter pedido prova a Deus, porque o próprio Deus disse para ele: fazei prova de mim. O que mais tarde lá em Malaquias 3:8-10 é uma autorização aberta que Deus nos dá para fazer prova dele por questão de segurança nossa como mortais. Quem dera se nós assim fizéssemos sempre. Com certeza o resultado de nossa vida espiritual, congregacional, como povo de Deus, seria bem melhor. Os resultados seriam bem maiores. Não é falta de fé, em hipótese alguma, fazer prova de Deus, porque Ele autorizou. E o outro ponto aqui interessante é lembrar de Gênesis 8:10, no capítulo 8, no seu contexto, de um modo geral, apresenta que juntou o Oriente Médio todo para cima de Israel. E Gideão, se você somar aquela continha ali, você vai ver que nós estamos falando de 135 mil soldados, a somatória dos guerreiros que enfrentaria Israel. E Gideão selecionou 300 indivíduos só no meio de milhares para enfrentar aquele exército semelhante à areia do mar. Uma outra característica apocalíptica, utilizada essa linguagem ali também, no contexto de Gideão. Veja que esses 300 homens, vamos incluir mais 2, fica 302, são os 300 escolhidos, mais Gideão e o anjo do Senhor. 301, que era Gideão e os 300, só lutaria pela fé, não ia pôr a mão numa arma e assistiria o exército tombado de 135 mil homens. Olha que coisa incrível. Somente o anjo fez essa execução. Só ele lutou sozinho por nós. Precisa de prova maior que essa? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Sansão. Quarto tema. O significado do seu nome. Pequeno sol
ou filho do povo. Veremos aqui como que se encaixa com o contexto da vida dele. Primeiro ponto. Quando ele andava com Deus, o Espírito do Senhor tomava e ele agia. Ele era tomado pelo Espírito do Senhor e agia, quando andava com Deus. Segundo ponto. Diferentemente de quando ele se apostatava, caía em apostasia, o Espírito do Senhor o deixava. Como vimos em Juízes capítulo 16, verso 20. Mas um terceiro ponto, que ao se arrepender, como lá no templo de Dagon, arrependido ele suplica a Deus e Deus o abençoa. E o Espírito Santo volta e ele derruba o templo de Dagon, matando mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Aqui, o quarto ponto, o significado do seu nome. Pequeno sol ou filho do povo. Apocalipse 12, 1. Nós vimos que a igreja, a mulher escatológica, que surge lá no deserto, era vestida de sol. O sol representando o advento de Cristo, que revestiu a igreja. Sansão foi um pequeno sol, porque ele tipificou o sacrifício de Cristo de certa forma. A morte dele, que era o sono da morte, não pagou nem a conta dele. Com certeza, sono da morte não paga a conta de ninguém, só fecha a conta. Quem paga é Cristo pela sua graça. Agora, a morte de Cristo, sim, essa paga a conta. Pagou de Sansão e paga de qualquer um. Sansão não foi um caso de suicídio, como de Cristo também não foi. Foram pessoas que se entregaram pelo povo. Ele era filho do povo. E um pequeno sol, com esse gesto de encerrar com os filisteus que vinham oprimir o povo de Deus durante os seus dias. E nesse dia, pôs um ponto final nessa opressão que os filisteus vinham empreendendo contra eles. Deu um sossego bem prolongado. Então veja bem que realmente combina com o perfil dele o seu nome. Pequeno sol, filho do povo. Ruth, quinto tema. Aqui aparece uma estrangeira que se tornou ascendente direta do Filho de Deus. Meus amados, ao estudar Ruth capítulo 1, verso 8, 16, 17 e o seu contexto todo, nós vimos que essa mulher, ela quebrou preconceitos e tabus, foi superado por ela. Num período de machismo, num período terrível da história do povo de Deus, de crise. E essa mulher foi alguém, de fato, que aprendeu a amar de verdade e deixar um testemunho do verdadeiro amor. Por isso que ela foi nada mais, nada menos do que uma ascendente direta do Filho do Deus vivo, que se faria carne e habitaria entre nós, sendo um de nós, viria na descendência dela. Ruth daria a luz a Obed a Jessé e Jessé Davi. Na tribo de Davi nasceu Jesus. Em meio a tanta desgraça, Ruth foi a escolhida para a futura revelação da graça divina aos mortais, de forma evidente, como foi na vida e ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena, de fato, independente de ser estrangeiro ou não, ser alguém dedicado, entregue às mãos do Senhor, para ser um escolhido. Sempre, sempre valeu a pena e sempre valerá. Não tem dinheiro que pague, que compense, que justifique, não há obra e não há ato que justifique deixar de ser um escolhido. É a maior loucura, é o maior ato de insanidade que o mortal pode cometer, é deixar de servir ao Senhor, deixar de ser um escolhido. Sexto tema, Samuel. Esse aqui, ao analisar 1 Samuel 2, de 12 a 25, e todo o seu contexto, os seus escritos, nós vimos que ele foi o último juiz e também um grande profeta. Daquele período de juízes, ele foi o marco entre a monarquia e o período de juízes. Ele foi o profeta e juiz escolhido por Deus para selecionar Saul. E para substituir Saul também, ungindo Davi, depois que Saul não tomou as diretrizes e orientações dadas por Deus. Samuel, um detalhe interessante, que esse camarada, ele foi entregue na mão de um péssimo pai, um péssimo líder. E assim mesmo, Samuel
se tornou um legado para o povo de Deus de todas as épocas. Quem criou Samuel foi Eli. Pensa o tanto que aquele homem foi um péssimo pai e um péssimo líder. E, no entanto, um instrumento usado por Deus para estender a oportunidade a esse filho adotivo, que se tornou um legado para todos que pertencem ao povo de Deus de todas as épocas. De fato, isso também prova que até no monte de lixo nasce um cravo. E às vezes num berço de ouro pode nascer uma tranqueira. Mas se entregue ao Senhor, tanto um quanto o outro pode ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Para finalizar, 7º tema, sim, sim, não, não. Foi isso que Jesus pediu. Nós sermos sucintos nesse ponto. Não vacilarmos entre luz e trevas. Sermos determinados e estarmos do lado do Senhor. Querido Deus, muito obrigado por nos apresentar lições tão diretas, tão dinâmicas, tão objetivas sobre a fé e que possamos, pela Tua graça, absorver todo esse material, esse conteúdo da Sua palavra e Te servirmos em espírito e em verdade. E Te adorarmos na beleza da Tua santidade e naquele grande dia sermos contados juntamente com todos aqueles que estão contados na galeria dos campeões da fé. Nós e nossos lares representados, todo o Teu povo que habita sobre a face deste velho mundo. É o que Te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.